E aí, pessoal, vamos iniciar aqui a correção da lista de exercícios do material estruturado disponibilizado pela SEDU no que diz respeito a função afim e progressões aritméticas. Então, a famosa PA, né? Então, aqui nós temos o descritor 96, que diz a respeito de utilizar a propriedade de progressões aritméticas na resolução de problemas. Então, vamos iniciar aqui a correção dos exercícios a respeito de PA. Então, o primeiro exercício diz assim: como passatempo, Felipe empilha copos formando torres. Ele pretende montar uma torre com 31 camadas, de maneira que a camada de copos em cada uma das camadas dessa torre siga o padrão representado no desenho abaixo. Então, na primeira camada tem um copo, na segunda camada tem 2 copos, na terceira camada tem 3 copos. Isso significa que na camada 31, ou seja, representada pelo A31, nós teremos 31 copos. A quantidade de copos que Felipe utilizará para montar essa torre com 31 camadas de copos é igual a quanto? Então, já que são 31 camadas, nós temos que a quantidade de elementos dessa PA é 31. E ele está querendo a soma desses 31 elementos. Como é que a gente faz para descobrir a soma dos elementos de uma PA? A soma dos elementos de uma PA é dada pela fórmula: eu preciso do primeiro termo, preciso do último termo, preciso da quantidade de termos, e tudo isso dividido por 2. Então, nós temos todas essas informações. Então, aqui, para a soma dos 31 termos, o primeiro termo é esse aqui, ó, na primeira camada, vale 1. O último elemento é esse aqui, 31 copos. A quantidade de termos é 31, porque são 31 camadas. Tudo isso dividido por 2. Então, 31 mais 1 vai ficar 32, vezes 31, dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar, ó. 32 dividido por 2 vai dar 16. Então, a soma desses 31 elementos equivale à multiplicação de 16 por 31. E isso vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui. 16 vezes 31, 496. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Exercício número 2. Mateus fez um experimento que necessitou de observação a cada 4 minutos. Ele fez a primeira observação às 8 horas e 11 minutos da manhã e a última observação às 8h59 da manhã do mesmo dia. Ao preencher o relatório, ele precisou indicar quantas observações foram feitas ao todo durante esse experimento. Quantas observações foram feitas por Mateus durante esse experimento? Bom, então, para facilitar, eu vou chamar 8 horas e 11 minutos de 881. Como a observação é feita a cada 4 minutos, então o próximo seria 8 horas e 15 minutos, até chegar em 8 horas e 59 minutos. O que ele está querendo saber aqui? Ele está querendo saber quantos termos tem aqui nessa PA. Bom, então, eu preciso saber. A nossa fórmula é AN, que significa último termo, é igual a A1, que é o primeiro termo, mais N, que é a quantidade de termos menos 1, vezes a razão. Então, quem é o último termo? 859, que representa 8 horas e 59 minutos. Primeiro termo, 8 horas e 11 minutos. Mais a quantidade de termos eu não sei, e o experimento ele é feito de 4 em 4 minutos. Então, aqui o que a gente vai fazer? A propriedade distributiva. A propriedade distributiva. Então, nós teremos o seguinte.
nós teremos 859 menos 811, 4 vezes n, 4n, e 4 vezes menos 1, menos 4. Então, 859 menos 811, nós vamos encontrar 48. 4 negativo troca positivo. Então, nós teremos que 4n é igual a 52. Qual é o número que multiplicado por 4 que vai dar 52? Basta dividir 52 por 4. Então, se você dividir 52 por 4, você encontra 13. Isso significa que foram feitos um controle durante 13 vezes. Então, tá aí. Quantas observações foram feitas por Mateus? 13 observações. Questão número 3. João mora na 20ª casa de uma rua e que foram construídas casas em somente uma das calçadas. A identificação numérica dessas casas forma uma progressão aritmética, sendo 257 o número da primeira casa. Observe no desenho abaixo as 3 primeiras casas dessa rua. Então, a primeira casa, 257. Segunda casa, 252. Terceira casa, 247. A pergunta é, qual é o número da casa de João, já que ele mora na 20ª casa? Então, nós queremos descobrir o valor de A20. Então, A20 é igual a A1 mais N, que é a quantidade de elementos, menos 1, vezes a razão. A razão, perdão, é de um número para o outro, o que está acontecendo? Está diminuindo quanto? 5. Então, a razão nesse caso é menos 5. Ok, então, nosso 20º termo será o primeiro, 257, 20 menos 1, 19, vezes menos 5. Então, primeiro a gente faz a multiplicação. Então, nós vamos encontrar 257, mais com menos vai dar menos. 19 vezes 5 vai dar 95. Então, 257 menos 95 significa que a casa de João é a casa de número 162. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 4. Laura comprou um livro de 840 páginas e precisa realizar sua leitura antes de uma prova. Para alcançar seu objetivo, ela elaborou um cronograma de leitura no qual as quantidades de páginas a serem lidas por dia seguem uma progressão aritmética. De acordo com esse cronograma, no primeiro dia de leitura, ela deverá ler 13 páginas. E no último dia, 71 páginas. Então, aqui nós já sabemos que o primeiro elemento vale 13 e o último elemento vale 71. E a quantidade total, ou seja, somando todas as páginas, nós temos 840 páginas. Então, seguindo esse cronograma, Laura precisará de quantos dias, ou seja, qual é o valor de n nessa progressão aritmética? Quantos elementos tem? Então, já que está falando de soma, nós sabemos que a soma dos elementos de um APA é dada pela fórmula A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, aqui nós vamos substituir todos os elementos que nós já conhecemos. O valor da soma, 840. O primeiro termo vale 13. O último termo vale 71. 71. Nós não sabemos a quantidade de termos e tudo isso aqui dividido por 2. Então, o que a gente pode fazer logo de cara? Multiplicar cruzado. Completa aqui com 1.
e multiplica cruzado. Quando você faz isso, então, nós temos 13 mais 71 vai dar 84n. 84n vezes 1, 84n. 840 vezes 2, você vai encontrar 1680. Bom, então, para descobrir o valor de n, basta dividir 1680 por 84. Então, 1680 dividido por 84, você vai encontrar 20. Ela conseguiu fazer a leitura desse livro, então, em 20 dias. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 5. Uma indústria de peças metálicas, onde sua produção da primeira hora do dia até a 8ª hora aumenta de modo a obedecer a uma progressão aritmética. Dessa forma, a primeira hora produz 20 peças. E no final da 8ª hora, produz 76 peças. Já é parecido com o exercício anterior. E produzindo nessas 8 horas um total de 384 peças. Então, ele já está afirmando aqui que o primeiro termo vale 20, o último termo vale 76, a soma vale 384 durante 8 horas, ou seja, o valor de n é 8. Ele está querendo saber, então, o quê? De quanto é a razão R, que representa o aumento de produção de peças neste caso. Ele está querendo saber o valor de R. Bom, nós sabemos que AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R. Então, substituindo, nós temos aqui o último termo vale 76. O primeiro termo vale 20. A quantidade de termos 8 vai ficar menos 1 vezes a razão. Então, como o 20 é positivo, ele troca de posição negativo. 8 menos 1 vai dar 7, que multiplica R. 76 menos 20 vai dar 56. Então, 7R é igual a 56. É a tabuada. Qual é o número que multiplicado por 7 que vai dar 56? 8. Então, significa que a razão vale 8. Se você marcou a letra C, você acertou.